Hoje vamos falar de um tema que está sempre em evidência: família. Mesmo com as transformações na sociedade no decorrer dos anos e com a grande influência da mídia sobre a família e seus membros, esse tema, de uma forma ou de outra, continua sempre em destaque e prende a atenção de quem lê, ouve ou assiste a algo relacionado. Vamos ver nessa disciplina Família e Sociedade por que esse tema continua sendo tão importante assim e por que deve ser estudado para a prática do serviço social. O que você entende pela palavra família? Ou qual palavra resume melhor o significado de família para você? Família Adams. Família é a base de tudo e a estrutura de uma vida. São as raízes, de onde vem a nossa formação, o nosso caráter. A família é a mãe, pai, os filhos. Pessoas unidas no sangue e no amor. São as pessoas que nos apoiam em todas as horas. Você sempre pode contar com elas. Nas alegrias e nas tristezas. A palavra que resume família para mim é amor. União. Confiança. Carinho. Companheirismo. Dedicação. Paciência. Sem família não existe sociedade, não existe país, não existe mundo, não existe nada. É a base de tudo. Se perguntamos sobre o significado de família, ouvimos as mais diferentes definições, inclusive de estudiosos da área. Pode ser que para alguns, inclusive, nem exista essa referência. O que existe é a ausência de família como referência. E para outros, esta referência talvez seja diferente daquilo que nos acostumamos a ver. O fato é que o modelo ideal ou idealizado do que é uma família sempre vai estar lá. No caso da sociedade ocidental, é o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os primos e os avós. Basta perguntar para alguém sobre seus parentes e vai ser esta relação historicamente consolidada que vai servir de exemplo. Mas devemos nos perguntar, foi sempre assim? Antes de mais nada, se quisermos pensar criticamente sobre a família contemporânea e sua inserção na sociedade, temos que compreender primeiro os fundamentos da família como uma instituição social. Só depois dessa compreensão é que vamos conseguir estudar como ela está inserida em nossa atual sociedade, capitalista e neoliberal, num país em desenvolvimento sujeito às leis do mercado internacional. Você vai ver que a família constitui o cerne das relações sociais. E não estamos falando isso sob uma perspectiva moralista. A família, como fonte da estrutura de parentesco, é necessária para que a interação social seja possível. São justamente as interações sociais consolidadas historicamente que constituem a base dos processos de socialização. Atualmente é impossível falar em sociedade sem pensar na questão familiar. O ser humano é um ser cultural, ou seja, produz e apreende elementos da cultura ao longo de sua existência. Costumes, modos de pensar, comportamentos, conhecimentos, tudo isso faz parte da bagagem cultural trazida pelos sujeitos ao ambiente social e educacional. E toda essa bagagem é fortemente absorvida no meio familiar em que a pessoa é criada. É pelo convívio social que os indivíduos se moldam e passam a pertencer aos grupos, tornando-se assim sujeitos sociais. Este processo, que se chama de socialização, possibilita a existência das organizações sociais instituidoras de regras, leis, normas e condutas comuns, compartilhadas entre os indivíduos. A estas organizações dá-se o nome de grupos sociais. Você, como futuro assistente social, ao trabalhar com os grupos sociais, vai se deparar com inúmeros conflitos intrinsecamente ligados à relação do sujeito com a família. Sendo assim, compreender a função da família na sociedade será fundamental para a sua atuação profissional. Por isso é que devemos rever o significado de família e saber como ela está inserida na sociedade atual. É comum chamarmos os familiares de parentes. Isso porque, na sociedade brasileira, as relações familiares estão pautadas pelo parentesco direto de consanguinidade. Mas será que para todas as sociedades ocorre da mesma forma? O parente é sempre aquele ligado pelo sangue?
A família seria formada sempre por pessoas mais próximas na relação consanguínea? A resposta da antropologia é não. Nem todas as sociedades definem os laços familiares pela relação direta de consanguinidade. Já vemos então que o significado de família vai além da relação de consanguinidade. Uma das principais funções sociais da família é assegurar a sobrevivência demográfica de uma sociedade, ou seja, manter a reposição de indivíduos que vão garantir a perenidade dessa família e da sociedade, conforme descreveu a historiadora Michelle Perrot. A família é em si mesma uma monarquia paterna, uma sociedade de linhagem que garante a estabilidade, a duração, a continuidade. A instituição familiar possui um importante papel social para a estrutura socioeconômica. É a família que determina, ou pelo menos condiciona, o status social do sujeito que a ela pertence. A importância da família nas últimas décadas vai ainda além. Vem sendo atribuída a ela a função de garantir o bem-estar social, por causa de sua característica desburocratizada. A família, enquanto instituição social, ela é fundamental, porque a partir dela, ou seja, não só a gente tem num primeiro momento o início do processo de socialização dos indivíduos, como fundamentalmente é ela quem garante, do ponto de vista do bem-estar social, condições de vida, então condições da vida material, sustento, alimentação, segurança, abrigo. Mas vamos entender as coisas. Por que é que a família poderia ser chamada de menos burocrática? Pelo fato de que as relações entre ela não são pautadas por um contrato, por uma racionalidade que é inerente à burocracia. Então eu não preciso abrir um protocolo para solicitar que alguém faça alguma coisa dentro de casa, desde lavar a louça a fazer um bolo de chocolate. Quer dizer, a gente precisa entender que a burocracia é importante quando as relações entre as pessoas são de caráter formal e na família é informal. Bom, por conta dessa informalidade, talvez as coisas, as demandas e as ações sejam mais rápidas, mais ágeis, entre aspas. Porém, ou seja, não acho que o Estado delega a família por conta disso. Delega a família porque ele quer cada vez se tornar menor dentro de uma sociedade capitalista que mercantiliza todas as áreas da vida, desde a saúde, a educação e a moradia. No entanto, a proteção social da família passa antes por questões e arranjos fundamentais, entre eles a diversidade dos modelos de família existentes. Bem, essa questão e as outras levantadas aqui é o que vamos estudar nessa disciplina. Vamos ver por que esse tema sempre está em evidência e como podemos definir o significado de família. O modelo idealizado e a diversidade dos modelos de família existentes. E a compreensão da família como uma instituição social que condiciona os processos de socialização e os grupos sociais. E sua participação fundamental requerida hoje em dia na garantia do bem-estar social. Este é um assunto imprescindível para a sua formação como assistente social. E sem dúvida, um tema instigante para todos nós. Aproveite os estudos. Até a próxima!